Nesse segundo momento, como prometido ontem, a gente vai continuar olhando para o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e nós vamos focar hoje em discutir o que está envolvido ali na parte A do versículo 2 de Romanos 12. Mas antes da gente entrar nesse texto, rapidamente, só para a gente fazer uma breve recapitulação de ontem, nós partimos desta pergunta porque a maior necessidade da humanidade é renovação e transformação. Então, a partir dessa pergunta que nós fizemos, nós tentamos olhar um pouquinho para a própria carta de Paulo aos Romanos, entendendo como o próprio texto de Romanos trabalha essa questão, né? E aí a gente viu em Romanos, a gente pode resumir isso em Romanos 5, 18 e 19 da seguinte forma: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Neste capítulo, Paulo está contrapondo aqui, né, o que foi a obra e o resultado da obra de Adão e a obra e o resultado da obra de Cristo Jesus, o que mostra a realidade na qual estamos inseridos, todos nós, como mundo, como humanidade. Nós estamos debaixo de uma condenação. Esta condenação é um estado de morte que precisa ser trazido à vida. Este ser humano, portanto, em seu estado de morte, em sua condição de morte, precisa ser trazido à vida. A obra de Cristo Jesus é justamente tornar possível essa vida, tornar acessível a vida de Deus à humanidade que está presa no pecado e na morte. Por isso mesmo que a própria estrutura da carta aos Romanos trabalha deste longo argumento do apóstolo Paulo para chegar até esse ponto. A condição do ser humano sem Deus é a absoluta escuridão. Ele está envolto em trevas. E se a gente apagar completamente as luzes desse ambiente, visto que não tem nenhuma janela, a gente vai ter uma escuridão quase que absoluta. O que a gente vê na escuridão? Nada. A gente não vê nada. A gente tropeça, a gente cai, a gente entra em pânico, nós estamos impossibilitados de ver. É interessante que essa é a imagem para definir o ser humano, perdido nos seus pecados e preso na morte. Ele está envolto em absoluta escuridão, até que brilhe a luz do Evangelho. E os seus olhos sejam capazes de ver, e eles sejam capazes de enxergar, porque a luz do Cristo brilhou sobre nós. Este plano longo de Deus, esse plano de longo alcance de Deus, que tem as suas raízes lá naquela promessa de Gênesis 3,15, do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Este plano de longo alcance do nosso Deus, que ganha forma em promessa e primeiros passos de uma continuidade histórica no chamado de Abraão, por meio da descendência dele, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Este plano em Cristo Jesus, então, atinge a sua plenitude, de modo que o chamado evangelho é para todos, sem nenhuma distinção. Todas as barreiras que separavam os seres humanos uns dos outros, todas as barreiras que faziam com que as nossas culturas não conversassem, todas as barreiras que impediam que seres humanos diferentes tivessem comunhão de mesa. Em Cristo Jesus, essas barreiras são destruídas e um novo ser humano surge da nova criação que é Cristo Jesus. Então, para lembrar de um outro texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo é o quê? Nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E esta nova criação é composta por aqueles que antes eram inimigos. É composta por aqueles que estavam em oposição. Essa é a nova criação
que foi criada, feita em Cristo Jesus. E aí, a parte então do capítulo 12 para frente de Romanos, Paulo trata alguns, é verdade, não todos, mas alguns dos aspectos essenciais sobre como este povo justificado, redimido, reconciliado, perdoado, salvo por Cristo Jesus, então agora deve viver. Com isso, gente, nós vamos dar uma olhadinha de novo no texto de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o nosso texto. É com este texto tão profundo, tão amplo, que nós temos dedicado este tempo da nossa vida aqui em Fermata Brasil. Hoje nós vamos conversar, então, neste momento, sobre a parte A desse texto. Vamos pensar um pouquinho sobre a aculturação e este chamado que nós temos do Evangelho para vivermos a cultura do Evangelho nas culturas dos homens. Hoje, os nossos olhos se voltam para este mundo em que nós vivemos e os desafios que ele apresenta para estes que agora andam com Deus. Por isso, essa primeira parte, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é esse mundo? O que Paulo tem em vista quando fala de padrões deste mundo? O que é esse negócio de transformar-se pela renovação da mente? Então, a nossa palestra dessa manhã busca responder a duas perguntas e essa é a primeira delas. O que Paulo tem em vista quando fala de padrão deste mundo que nos molda? O que Paulo tem em vista, o que Paulo, e evidentemente, não está sozinho nessa reflexão, mas o que os textos bíblicos em geral, especialmente no Novo Testamento, têm em vista quando falam deste mundo e destes padrões deste mundo que naturalmente nos formam, nos modelam, nos moldam, nos colocam dentro de uma forma e uma vez que a gente está dentro dessa forma, foi para o forno, quando sair nós estamos modelados por essa forma. Então, o que é este mundo e o que é este poder que este mundo tem de nos formar, de nos modelar? Eu quero começar a pensar com você sobre um conceito de cultura também um pouquinho fora do padrão para nós, mas essa imagem de cultura me é muito interessante. A gente geralmente fala de cultura em termos sociológicos, o fenômeno sociológico e antropológico, né? Então, os seres humanos que criam cultura, e aí se discute muito o conceito de cultura. Aliás, gente, do ponto de vista técnico, né, acadêmico, cultura e religião são dois conceitos de dificílima definição. Você tem uma quantidade absurda de conceitos e definições, tanto para a cultura quanto para a religião, e isso mostra a complexidade destes dois conceitos, de tudo que envolve, de tudo que abarca, de tudo que toca a nossa vida quando a gente fala de cultura e quando a gente fala de religião. Então, para a gente se esquivar de ter que escolher um conceito de cultura para a gente trabalhar, eu preferi trazer a ideia de cultura que vem da biologia, da bioquímica e etc. Olha que interessante isso. O que é uma cultura? Essas culturas que quando a gente faz um exame, quando a gente faz um teste, alguma coisa, essas bactérias, esses micro-organismos precisam ser alimentados, cultivados para eles poderem saber, os técnicos poderem saber com que eles estão lidando ali, como que você prolifera isso, como que você mata isso e assim por diante. Essa é a definição. Cultura, nesse sentido, é um caldo bioquímico criado sob medida para o desenvolvimento de uma forma de vida específica. Uma cultura adequada e uma boa manutenção deveria permitir o desenvolvimento e a proliferação saudável deles, né? Então, esta é a ideia de um caldo bioquímico que torna a vida e o seu desenvolvimento possível. Então, isso seria esta cultura, né? Nessas plaquinhas de laboratório, por exemplo, né? Quando a forma de vida não se desenvolve ou morre, significa ou pode significar duas coisas. Primeira é que a cultura foi contaminada. Se a cultura é contaminada, aquela forma de vida do micro-organismo morre ou não se desenvolve.
A segunda possibilidade é que o caldo bioquímico não constituía uma mistura correta. Então, ou a cultura foi contaminada, ou o próprio caldo bioquímico que aqueles micro-organismos foram colocados não era adequado àquela forma de vida, à possibilidade da proliferação daquela forma de vida. Trazendo isso, gente, para a linguagem bíblica, a contaminação da cultura aconteceu quando o ser humano decidiu ser Deus para si mesmo e a relação com Deus foi quebrada. É isso que a gente viu no primeiro argumento do apóstolo Paulo, ao mostrar a realidade humana sob a absoluta escuridão, que é a nossa separação, a quebra da nossa relação com Deus. Isso significa que o que não é Deus ganhou a posição de divindade. O ser humano, que foi criado por Deus, nunca foi criado para ser Deus. E quando este ser humano foi elevado a uma posição de divindade para si mesmo, o que aconteceu? Essa cultura foi absolutamente contaminada e isso é, na Bíblia, idolatria. O mundo, portanto, pode ser entendido como a cultura em que nós vivemos. Então, esta palavra que o Novo Testamento utiliza, por exemplo, na primeira carta de João, que mencionamos ontem, né? Não amem o mundo e nem o que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens. Isso é um texto que a gente precisa contrapor com outro texto joanino, que é o Evangelho de João, capítulo 3, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, e aí, como é que faz? Deus ama e a gente não ama, né? É a mesma palavra, mas sentidos diferentes para uma mesma palavra. O mundo que Deus amou é a sua criação. E ele amou a sua criação porque decidiu redimir a sua criação. Ele ama a sua criação, a ponto de dar o seu bem precioso, seu Filho unigênito, para que esta criação seja descontaminada, para que esta criação receba a vida e a vida se torne possível de novo nesta criação. No que diz respeito a nós estamos, por imperativo bíblico, chamados por Deus a não amar este mundo, isto é, não idolatrar o que este mundo nos oferece. Não desejar o que este mundo, criado pelo pecado, gestado na maldade, no engano, na sedução, tem a nos oferecer. Então não amem este mundo, não devotem o coração de vocês a este mundo e às coisas que este mundo traz para nós. A cultura, portanto, é criada por estes seres humanos. E estes seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. A cultura é criada também por seres humanos cuja relação com Deus foi quebrada e que se tornaram deuses para si mesmos. Estes são os dois aspectos de toda a cultura humana. Em parte, a cultura ou o mundo, como nós estamos aproximando esses dois termos aqui, em parte, existem aspectos que são bons ou que são neutros em toda a cultura. Por quê? Porque quem cria cultura são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, existe sempre em toda a cultura aspectos que são positivos ou aspectos que são neutros. E estes aspectos positivos e neutros são provenientes da imagem e semelhança que está no ser humano. Este mesmo ser humano que cria cultura coloca no caldo um outro aspecto, que não é Deus, mas é ele sendo Deus para si mesmo. Isso faz com que toda cultura igualmente tenha aspectos que são negativos, contrários a Deus e autodestrutivos. Essa é a realidade de toda e qualquer cultura humana. Na Bíblia, gente, falando da perspectiva bíblica sobre isso, existem dois conceitos da teologia que nos ajudam a entender essa realidade. O primeiro é o da revelação geral e o segundo é o da graça comum. Tanto a revelação geral quanto a graça comum são dádivas de Deus dado aos seres humanos e não exclusivamente ao seu povo e aos seus filhos. Isso significa que toda cultura, que todo pensamento, que toda leitura de sociedade, que toda proposta de organização social, que toda ideologia traz consigo aspectos que são bons e aspectos que são maus.
de modo que a cultura humana por si só não consegue produzir algo que seja absolutamente bom. Como também nunca produzirá algo que seja absolutamente ruim. Sempre terão aspectos que arranham a verdade, que manifestam parte da verdade, mas não a sua totalidade. E essa é uma realidade, portanto, sobre a nossa própria condição humana. O que Paulo, ao mesmo tempo, disse lá em Romanos, ao se referir aos gentios, que não receberam a lei de Deus, mas que naturalmente obedecem à lei de Deus. Como isso é possível? Isso é graça comum, isso é revelação geral, é algo de Deus que foi colocado no próprio coração humano. E independente de pertencer ou não pertencer a Deus, de levar Deus em consideração ou não levar Deus em consideração, a humanidade então pode, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é bom e fazer aquilo que é mal. Agora eu quero observar com vocês alguns textos do apóstolo Paulo e também, eventualmente, alguns outros textos do Novo Testamento que mostram para nós alguns dos aspectos deste mundo em que nós vivemos. E é interessante o quanto o Novo Testamento trabalhou com esses aspectos. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente leva bastante em consideração o contexto deste texto, porque Paulo nos fala ali sobre o fruto do Espírito. E ele está contrapondo a natureza humana criada em duas culturas diferentes. A cultura do mundo, a cultura da carne, a nossa tendência agora natural por causa do pecado que está lá nos nossos ancestrais, em Adão, usando o raciocínio de Paulo em Romanos 5, produz todo esse tipo de coisa. E a gente sabe que quando Paulo escreve uma lista dessas, ele não está sendo exaustivo. Ele não quer escrever aqui absolutamente todas as possibilidades de pecados, de obras da carne. Ele está dando para nós um panorama suficiente para que a gente consiga contemplar o que está presente neste mundo e sabe que você e eu somos parte desse mundo. Portanto, estão, em parte, presentes dentro de nós mesmos, e termos sido salvos em Cristo Jesus não apaga absolutamente todas essas coisas da nossa vida da noite para o dia. Essa é a nossa jornada, e hoje à tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Um outro texto que quando eu estava lá atrás ouvindo a devocional que foi feita aqui nessa manhã, não sei por quem, eu achei que a minha palestra agora ia ser até sequestrada, né? Porque era praticamente, eu falei, pronto, metade da minha palestra já não preciso mais dar, porque já está dado. Mas é interessante, né? Como esse texto de Colossenses 3 conversa com esse texto de Gálatas. Olha o que Paulo argumenta aqui na sequência do texto que a gente leu hoje de manhã. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Preste atenção na linguagem pesada do apóstolo Paulo. Façam morrer, matem tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Entenda isso. Ele não está escrevendo para o mundo. Ele não está escrevendo para pagãos. Ele está escrevendo para a igreja. Então, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena da gente, de nós. Do que ele está falando? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. O apóstolo Paulo, então, nesses dois textos, consegue apresentar para nós, em parte, alguns ídolos culturais que são condenados por estes e por outros textos bíblicos.
O que é visto como normal, o que é visto pelo mundo como algo não apenas normal, mas até mesmo desejável, é condenado por Paulo. É condenado pela palavra de Deus por serem coisas que estão contrárias à vontade de Deus. Existe uma anedota de dois peixinhos que estavam nadando pelo oceano. E esses dois peixinhos jovens, no meio da sua natação, encontraram com um peixinho mais velho. E esse peixinho mais velho parou, cumprimentou eles, né, fez aquela saudação, bom dia, e fez uma pergunta para os dois peixinhos jovens, dizendo o seguinte: como é que está a água hoje? Os dois peixinhos, um olhou para o outro e falou: tá tudo bem, então tá bom. Seguiram a sua natação, se despediram e foram embora. De repente, um peixinho jovem olhou para o outro peixinho jovem e perguntou o seguinte: o que é água? O que é água? Eles estão cercados por aquilo. Eles estão cercados por aquele meio. E nunca se perguntaram o que é este meio no qual eles estão vivendo. O que é esta realidade que os circunda? O que é este ambiente no qual eles estão? Nunca pararam para pensar naquilo. É a primeira vez que eles pensaram, portanto, o que é a água? O que é este ambiente, né? No qual nós vivemos, no qual nós nadamos, no qual nós estamos aqui vivendo as nossas vidas. E este mundo, portanto, é composto por esses diversos elementos que são contrários à palavra de Deus e que são perversões da criação de Deus. No conceito bíblico de idolatria, a idolatria nunca, ou um ídolo, melhor dizendo, nunca é algo que é mal na sua natureza. A idolatria diz respeito a uma perversão de algo que Deus criou como bom. Isso é um ídolo. Então, o sexo não é um problema na criação de Deus, mas na nossa cultura, ele é um ídolo, perversão. O trabalho não é um problema na criação de Deus. Aliás, o trabalho foi criado antes do ser humano, para o ser humano. Isso não é um problema na criação de Deus. Mas a maneira como nós lidamos com o trabalho e as razões pelas quais trabalhamos encontram o caminho da perversão e o trabalho vira ídolo. A família, esposa, filhos, na Bíblia, são bênçãos do Senhor. Mas, de uma forma pervertida, se tornam ídolos. E isso gera sempre o quê? Destruição. Toda relação idolátrica vai gerar, de médio a longo prazo, a destruição. Ele fala sobre sexo, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, como também orgias. Ele fala sobre a religião propriamente dita, como a idolatria e a feitiçaria. Gente, quanta idolatria e feitiçaria existe no meio evangélico? E as pessoas estão lá vivendo isso e perguntando umas para as outras: o que é água? Estão totalmente aculturadas a uma leitura totalmente religiosa e idolátrica do Evangelho de Cristo Jesus. Continuam vivendo com Deus, tentando ganhar pontos com Deus por causa das suas boas ações, achando que Deus vai amá-las mais se elas fizerem tal coisa, achando que Deus vai enriquecê-las se elas derem o dízimo mais alto. Isso não é evangelho, isso é feitiçaria. Isso não é evangelho. Não existe essa lógica nas Escrituras. Isso me lembra um pouco a tentativa de Simão, o mago, né, ou o mágico, tentar lá de Pedro comprar o dom do Espírito. Lembra disso? Naquela cena, o que ele tem? Uma mentalidade totalmente religiosa. Então, as coisas que manipulam o universo sagrado, invisível, que interferem na vida, podem ser compradas. Aí o sujeito chega para Pedro e fala: escuta, quanto custa aí uma porção de 100 gramas do dom de Deus? E aí Pedro diz o que para ele, de uma forma bem polida? Vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Pereça você e o seu dinheiro. Você acha que você pode comprar o dom de Deus? Você não pensa de acordo com o que é a graça de Deus. O evangelho é a manifestação da graça. Logo, o evangelho é uma ruptura com tudo aquilo que é religião, que é o ser humano construindo um caminho de satisfação, de bem viver, para a divindade, para a transcendência e assim por diante.
E isso se contamina com feitiçaria e tantos outros elementos que fazem parte da vida de muitos crentes que estão aculturados com isso sem entender o mundo e a realidade que a circunda. A mesma coisa quando ele fala dos sentimentos e dos comportamentos. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, mentira, maledicência, linguagem indecente no falar. Interessante é que quando acontece imoralidade sexual, ou quando nós estamos diante do perigo da imoralidade sexual, nós somos super cautelosos, pelo menos assim é o que se espera, né? Mas nem tanto, né? Ontem o Luiz Leidner falou para nós sobre o problema que é a pornografia. Por que que isso não afeta? Isso é imoralidade sexual, isso é impureza, isso é desejo mau, isso é libertinagem. Mas as pessoas não levam isso em consideração porque é algo que ela faz no secreto e não está afetando ninguém. Está afetando sim. Está afetando tua esposa, está afetando teu casamento, está afetando os teus filhos, está afetando o teu olhar para tua irmã em Cristo, está afetando tudo. A gente deveria estar tratando dessas coisas. Porque isso faz parte do nosso mundo. E isso faz parte de uma cultura que nos alimenta com isso e que provoca desejos no nosso coração. Qual é a palavra de Paulo? Faz morrer isso, meu irmão. Faz morrer isso, minha irmã. Mata isso. Mata isso. Outros textos que a gente poderia considerar sobre esse nosso mundo. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e aí o texto argumenta, naufragaram na fé e etc. O que esse texto nos alerta? Nos alerta de algo que na nossa cultura é visto como normal e muito desejável. O dinheiro, o acúmulo de bens, a riqueza e tudo o que o dinheiro pode comprar, todo o serviço que ele pode nos dar, todos os bens e coisas que ele pode conquistar para a gente, os lugares que ele pode nos levar, a nossa cultura idolatra o sexo tanto quanto idolatra o dinheiro. E nós vivemos nessa cultura. Eu nem preciso dizer o quanto evangélicos se curvaram a este Deus que Jesus chama de Mamon. Igrejas inteiras foram construídas sob uma teologia completamente pervertida, cujo Deus não é o Senhor, cujo Deus é o dinheiro. E tudo gira em torno de bens, de posses, de riqueza, de propriedades, de status e assim por diante. Estão aculturados à cultura dos homens, ao invés de viverem a cultura do evangelho na cultura dos homens e dessa forma redimirem a cultura dos homens. Outros dois textos que falam sobre isso, Hebreus 13, 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Conservem-se livres, por quê? Porque o amor ao dinheiro é um poder escravizador, porque todo amor a algo que não é Deus é idolatria. Todo o amor que não é dirigido exclusivamente ao Senhor se torna idolátrico. É somente no amor ao Senhor que poderemos amar quem deve ser amado da forma correta. Somente no amor ao Senhor. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. E agora, palavras de Jesus em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com uma cultura evangélica? Não estou falando, gente, de gente de fora das nossas realidades. Eu estou falando de gente que está lá nas nossas igrejas, ouvindo as nossas pregações ao domingo.
aos domingos. E essas pessoas estão amando o dinheiro, essas pessoas estão amando o sexo, essas pessoas estão amando o poder, essas pessoas estão servindo a estes deuses, a estes ídolos do nosso tempo, a estes ídolos do nosso mundo. E nós, muitas vezes, por displicência, por não mantermos a nossa mente alerta, caímos exatamente nos mesmos erros e nos mesmos pecados. Nenhum de nós é inocente nesse ponto, porque a gente pode ter a certeza de que todos nós aqui temos na nossa vida algum ídolo persistente que ainda está lá e que precisa ser destruído em nome de Jesus de Nazaré. Nós temos. E essa é a realidade com a qual a gente precisa lidar no nosso ministério. A linguagem bíblica fala da relação perversa com essas coisas. Preste atenção na linguagem de Paulo, do autor de Hebreus e de Jesus. Fala sobre o querer, fala sobre o desejar, o cobiçar, o amar e o servir. Olha que relação perversa com dinheiro. Dinheiro. Que relação perversa. É o problema que João traz na sua primeira carta. Não amem estas coisas. Não amem essas coisas. Isso é tão curioso, gente. Esse texto de João ele é tremendamente explícito, não é verdade? Não amem essas coisas. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu ainda usava redes sociais. E aí, um dia apareceu nas minhas redes sociais uma postagem de um pastor de uma mega igreja, não só no Brasil, como também com filiais nos Estados Unidos e outros lugares do mundo. E esse pastor, que é super presente, super influente no meio evangélico nacional, esse pastor que faz discípulos na juventude das nossas igrejas, esse pastor estava lá, postando na sua rede social um outfit. Vocês já ouviram falar nisso? Nessa modinha que teve alguns anos atrás? O outfit é quando o sujeito tirava fotos, e isso era muito comum na cultura, principalmente dos jovens. Eles tiram fotos das marcas que eles vestem. Então tira a foto da marca do tênis, a marca da calça, a marca da camisa, do óculos, do relógio, da bolsa e assim por diante. Então tira e soma o valor que eles estão vestindo para dizer o quanto eles estão vestindo. Aí o pastor fez um outfit do seu óculos, do seu celular, do seu relógio, da sua camisa, tudo de marca, gente, e de marcas caríssimas. Ao invés dele colocar o valor, sabe o que ele escreveu? Vestido de bênção para adorar a Deus. Vestido de bênção para adorar a Deus. Qual é o conceito de bênção? Qual é o conceito de adorar? E qual é o conceito de Deus que ele tem? A bênção dele tem a ver com o que Jesus está condenando. A bênção dele tem a ver com tudo aquilo que esses textos estão condenando. A adoração tem tudo a ver com o que esses textos estão condenando. Porque é uma adoração, é um querer, é um desejar, é um satisfazer e é um servir ao Deus deste século que é o dinheiro. E quem é o Deus dele? Está claro, está evidente. E o interessante é você ver as curtidas e os comentários dos irmãos da igreja. Amém, pastor, um dia eu chego lá. Eu tinha umas tentações, mas eu venci essas. Quase que eu falei, meu irmão, você não vai chegar lá porque você está dando seu dízimo para ele. Ele chegou lá por causa do teu dízimo. Você não vai chegar lá de jeito nenhum. E a outra coisa, por que você quer chegar lá? Porque ele foi criado em uma cultura onde desejar isso é natural. Onde satisfazer esses desejos são coisas naturais. O que é isso? Aculturação. Quando você olha para as igrejas do Novo Testamento, todas elas recebem instruções acerca de aculturações que estavam presentes lá. Quando você olha para as cartas do Apocalipse, todas elas, todas as 7 igrejas, recebem alertas, recebem palavras proféticas, porque de alguma forma, em algum aspecto da cultura, se permitiram aculturar pela cultura dos homens.
permitiram que estas coisas, grandiosas e escandalosas, mas também as pequenas ervas daninhas pelo caminho, que a gente nem liga, entrasse lá no meio e destruísse elas por dentro. Chega ao ponto de uma igreja ter expulsado Jesus de dentro da igreja. Que igreja é essa? Jesus está do lado de fora batendo na porta. Se Jesus está do lado de fora batendo na porta, é que ele foi expulso da própria igreja que ele fundou. E ele está do lado de fora batendo na porta, dizendo o seguinte, ó, se alguém ouvir que eu estou aqui, que eu existo, então abre a porta que eu tenho comunhão com ele, porque eu estou do lado de fora. Esse é o único problema da música que a gente cantou, porque tem algo que para a igreja, a própria igreja, quando se acultura. Quando se permite aculturar, a igreja para. E essa é a falácia de nós acharmos que está tudo bem porque nós somos igreja. Nós estamos desconsiderando um aspecto fundamental da mensagem profética do Novo Testamento. O juízo de Deus começa pela igreja e não pelo mundo. Apocalipse. Quem são os primeiros alvos do juízo de Deus? É a sua própria igreja. Ele começa arrumando as coisas do lado de dentro, para depois olhar para fora. Porque é esta igreja que o recebeu. É essa igreja que carrega o nome de Jesus de Nazaré. É esta igreja que recebeu o dom do Espírito. É essa igreja que foi feita povo de Deus, família de Deus, santuário santo do Senhor. É esta igreja. E esta igreja não pode se permitir aculturar a nenhum aspecto da cultura dos homens que são contrários à vontade do nosso Deus. A gente pode perceber aqui a relação que existe entre o desejo e a concretização do pecado. O que isso significa? O pecado nasce no desejo. O pecado nasce no desejo. Jesus já havia dito, quando o sujeito estava lá achando que é bom, cumpridor da lei, está tudo bem, todos os mandamentos eu tenho cumprido e etc. Aí o que Jesus disse? Você ouviu o que foi dito, não matarás. Só tem um detalhe, se você odiar o seu irmão, se você desprezar o seu irmão, já foi. Já foi. Não é só matar o seu irmão fisicamente, mas se você diz para o seu irmão, você está morto para mim, ou se você o despreza, afastando ele de você, você já pecou. O que esse texto fala? O texto que a gente viu sobre a dissensão, a facção. A gente tem visto a Igreja de Cristo se dividir por causa de ideologia política. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas Paulo está condenando facção, dissensão, difamação, engano, na mesma lista em que ele condena imoralidade sexual e ganância. Por que a gente é conivente? Por que a gente aceita com tanta facilidade a quebra de relações, as facções sendo criadas em torno de ídolos políticos e ideológicos da nossa cultura? Por que a gente aceita isso com tanta facilidade? Por que nesse caso está tudo bem? Tem alguma coisa que entrou na nossa mente, nos aculturou e nos fez enxergar as coisas de uma forma perversa. Por isso que está normal. Mas não é a vontade de Deus. Não é porque é normal na nossa cultura, não é porque virou normal dentro das nossas igrejas que está de acordo com a vontade de Deus. Nem todo normal é o ideal de Deus para nós. Nós buscamos não o normal de uma cultura do mundo ou de uma cultura evangélica, mas nós buscamos o ideal da revelação de Deus para nós. Tiago fala sobre isso. Esta relação entre o desejo e o pecado, Tiago 1, do verso 13 ao verso 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Você percebe que o pecado praticado está no final do caminho e não no começo do caminho? O que está no... O pecado consumado é o produto final de um longo processo, de uma curtição do pecado.
que começa no nosso próprio mau desejo. O que isso aponta para nós, gente? O pecado consumado é um ato exterior, que nada mais é do que a manifestação de um desejo interior. Isso significa o que na prática para nós? Cuidado não com seus pecados, cuidado com seus desejos. Reflita sobre os seus desejos. Essa é a pergunta. Reflita sobre os seus desejos. Quando a gente faz isso, quando a gente faz esse exercício de refletir sobre estes desejos, e esses desejos, entendam, gente, eles nascem dessa cultura, eles nascem do meio, eles nascem do próprio coração humano que, por sua vez, cria este meio e cultura e se retroalimenta. Então, este desejo é o que precisa ser visitado por nós. Este desejo. Esses pontos cegos da nossa vida é que precisam ser visitados por nós. A gente precisa aprender a fazer a oração do salmista. Senhor, traz a luz. Se há algo no meu coração que te desagrada, traz a luz. Isso pressupõe o quê? Existem pontos cegos e eu não posso negligenciar esse fato bíblico. Existem pontos cegos dentro de mim, existem impurezas nos meus desejos, e eu preciso que os meus desejos sejam purificados pela tua graça. É o cuidado com os nossos desejos. O que nós temos desejado? Essa é a grande pergunta. O que nós temos desejado? Há um tempo atrás, eu dava aula num seminário, isso há 20 anos atrás, eu dava aula num seminário onde a maioria dos meus alunos eram jovens na faixa dos 18, 19 anos, alguns, né, que chegaram mais cedo do ensino fundamental lá. E nesse seminário eu tinha conversas com eles. Além das aulas, eu me encontrava toda quinta-feira à noite numa roda de discipulado com os alunos homens desse seminário. E uma das coisas que eu trabalhava com eles, sem eles saberem que eu estava trabalhando nisso, era os desejos do coração. E aí vinha a questão quando a gente trabalhava dos desejos com relação ao próprio ministério. E aí eu ouvia daqueles jovens que o desejo deles era ser como fulano de tal. Que tem isso, que tem aquilo outro, que tem a igreja assim, que tem a igreja assado, que é assim, que é daquele outro jeito. Este desejo deles tinha a ver com uma vontade de estar naquela posição. Isso é uma cobiça ministerial. Isso é uma idolatria interna dentro da própria fé, que a gente não percebe e que a gente deixa passar batido. O Eugene Peterson fala sobre isso como uma pornografia eclesiástica. É a exposição dos maiores benefícios, serviços e coisas que as nossas igrejas locais têm, que geram nas pessoas um desejo daquilo, uma cobiça para os olhos e uma ostentação dos bens. Uma pornografia eclesiástica. Desejar aquilo que eu não tenho, desejar aquilo que o outro tem, querer aquilo, aquele ministério, aquele lugar, aquela oratória, aquela vestimenta, aquela quantidade de membros, aquela comunicação visual, aquele estacionamento, aquele ar-condicionado. Desejos, desejos e mais desejos. A gente precisa levar esses desejos aos pés da cruz, para que permaneça só o que é o Senhor, para que permaneça somente o que de fato é o Evangelho do nosso Deus. E a última consideração sobre esse ponto, texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor. Eu gosto demais desse texto. O resgate para salvar vocês. Salvar a gente do quê? Do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados. Às vezes, essa cultura inapropriada para a vida está muito perto da gente. Está dentro da família. Seja da nossa família de sangue, seja da nossa família de fé. O que seria se nós tivéssemos herdado os hábitos nocivos
de uma igreja de Laodiceia? O que seria se aquele padrão de ser igreja tivesse se estabelecido para sempre na história e aquilo fosse ser igreja? Vocês foram redimidos, resgatados do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados. Eu tenho razões bíblicas para não acreditar em maldição hereditária, mas eu tenho razões bíblicas para entender que existe uma herança maldita. Uma herança maldita. O amor ao dinheiro, desejos irrefletidos conduzindo a vida, como a cobiça, como a devoção à carreira, como a devoção à pátria, o caso do nacionalismo, que era problemático no tempo do Novo Testamento entre judeus e romanos e que continua sendo problemático na cultura evangélica nos nossos dias. Compromissos de lealdade com ideologias e partidos políticos que confundem o reino de Deus com o reino dos homens e que confundem Jesus Cristo com César. Decepções com a igreja e crises de fé. Eu estou citando estes exemplos apenas, não porque esses são os exemplos que a gente viu nos textos que a gente acabou de visitar, mas porque são os exemplos que eu estou tirando da minha experiência pastoral nos últimos anos. É o que eu estou vendo dentro da igreja. É o que eu estou vendo, ouvindo de filhos falando dos seus pais. Eu não aguento mais o meu pai, porque a única coisa que meu pai sabe falar dentro de casa é sobre política. Eu não aguento mais o meu pai, eu não aguento mais a minha mãe, porque tudo que eu tenho visto neles é um amor absoluto, uma devoção absoluta à carreira deles. Eu não aguento mais. É o que a gente tem visto dentro dessa realidade. Nós somos chamados para detectar esses problemas a partir da nossa própria vida, para que sejamos capazes de cuidar destas pessoas que Deus nos confiou como o seu rebanho. A gente precisa cuidar primeiro de como essas coisas estão na nossa vida, para que sejamos capazes de cuidar de como esses problemas se manifestam na vida dos nossos irmãos. O lugar espiritual em nosso interior, de onde vêm nossas perspectivas, escolhas e ações, foi formado por um mundo distanciado de Deus. E essa fala com que a gente abriu lá do Dallas Willard é a fala que a gente conclui aqui esse ponto. Agora, ele precisa ser transformado. Este nosso mundo interior, este lugar espiritual, que a Bíblia tem tantas palavras diferentes para falar desta dimensão interior do coração humano, do ser humano, que é o coração, que é a mente, que é o nosso espírito, que é a nossa alma. Tudo isso que está lá no nosso interior, que se traduz nos nossos desejos, que se manifestam nos nossos hábitos. Todas essas coisas foram formadas por um mundo que está em oposição a Deus, um mundo distanciado por Deus. Quando o Evangelho de Jesus Cristo nos alcança, é que começa um processo que o Novo Testamento chama de transformação e renovação. Eu gostaria de começar a dar uma resposta a essa pergunta, ainda nesse tempo que a gente tem. O que é preciso fazer para obedecer ao imperativo de nos transformarmos pela renovação da nossa mente? Para responder ou começar a responder essa pergunta, eu quero chamar você a uma leitura que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Do verso 11 ao verso 14. Romanos 6, de 11 a 14. Ou seja, nós estamos ali alguns capítulos antes do imperativo do capítulo 12. Significa que aquilo que Paulo trouxe como um imperativo no capítulo 12 já vinha sendo trabalhado ao longo da carta. E talvez esse texto, para os propósitos mais práticos que a gente tem daqui para a palestra da tarde, seja o mais preciso sobre isso. Vamos ler esse texto aqui agora. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Já que a gente está falando de imperativos de Romanos 12, 2, eu queria olhar com vocês os imperativos desse texto. E são 3 imperativos tremendamente práticos para responder essa pergunta do como. O que nós precisamos fazer para viver a cultura de Deus, a cultura do Evangelho, enquanto nós habitamos as culturas dos homens. A primeira coisa já aparece no verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se, o texto original é logizomai, e isso diz respeito à maneira como nós pensamos sobre nós mesmos. A maneira como nós fazemos uma leitura de quem nós somos e chegamos a conclusões sobre quem nós somos. A maneira como nós julgamos quem nós somos. Nunca baseado em suposições, mas apenas baseado em fatos. Quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou. Isso é fruto de uma ponderação, gente. Isso é fruto de um tempo de reflexão. O Evangelho nos impede de querer viver uma vida no piloto automático e com tudo de forma instantânea. O piloto automático, o pragmatismo, o instantâneo, tudo isso também são aspectos da cultura que nos circunda, e o Evangelho colide com essa visão. Ele colide porque nós somos chamados à reflexão. Nós somos chamados a pensar sobre a nossa identidade, a fazer uma leitura de nós próprios. Nós somos chamados a pensar e poder responder como nós nos enxergamos. Considerem-se. Naturalmente, ou seja, formado pela cultura deste mundo, nós podemos nos considerar de algumas formas. A primeira delas é quando nós nos consideramos mais do que aquilo que nós somos, de fato. Quando nós nos consideramos mais do que aquilo que somos de fato, o que é que nós somos? Orgulhosos. E este caso é o nosso problema de um ego inflado. Nós podemos nos considerar menos do que aquilo que nós verdadeiramente somos. E quando isso acontece, nós temos o efeito inverso. É a baixa autoestima, é o vitimismo e é o problema de nós estarmos com o nosso ego murcho. Nós podemos nos enxergar como pecadores, devedores de Deus, sempre culpados. Isso nos torna pessoas autopenitentes. Está o tempo todo querendo agradar a Deus. Está o tempo todo querendo fazer coisas para agradar a Deus. E qualquer coisa que faça que se desvia um pouquinho do que colocou na mente que deveria fazer, já é uma culpa, um fardo de culpa que carrega sobre si e assim por diante. Nós podemos também nos identificar, nos considerar como pessoas autojustificáveis. Nós somos justos pela nossa própria justiça. Quando nós nos vemos assim, nós nos tornamos juízes dos outros. Porque nós fazemos tudo que Deus manda, é o contrário do pecador, né? A gente faz tudo que Deus manda. E quando a gente faz tudo que Deus manda, a gente vira policial da vida dos outros. Nenhuma dessas possibilidades serve para quem anda com Cristo. O que a nossa fé diz sobre quem nós somos? Como nós nos consideramos? O apóstolo Paulo dá a dica, curiosamente, no versículo 3 de Romanos 12. No Romanos 12, 2, ele fala sobre o texto que a gente já está lendo aqui diversas vezes, a gente vai sair com esse texto decorado. O versículo seguinte, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. E este equilíbrio é de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então a pergunta é, o que a nossa fé nos diz sobre quem nós somos?
o que a nossa fé nos permite considerar sobre quem nós somos, sobre o que nós somos. O texto do versículo 11 de Romanos 6 diz: considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a primeira consideração. Mas o que mais os textos bíblicos podem nos dizer sobre como devemos nos considerar? Além de mortos para o pecado e vivos para Deus, a palavra de Deus nos ensina a nos considerarmos como filhos e filhas amados do nosso Deus. É nos identificarmos no Deus numa relação de pai e de filho, de pai e de filha. É entendermos que somos amados como filhos e como filhas por este Deus. Isso é o que desmonta toda a necessidade de querer ser mais ou de se ver como menos. Isso é o que desmonta toda a ideia diabólica de querer pagar dívida para Deus, ou de querer julgar os outros porque eu sou muito certo. Isso é o que desmonta tudo. Quando nós nos entendemos que Deus nos ama como um pai ama os seus filhos. E essa é a referência. Aliás, gente, é essa consideração sobre si que sustentou Jesus no seu ministério. Você lembra da passagem de Mateus 3 para Mateus 4? Mateus 4 é a tentação. E aí, em Mateus 4 é dito que Satanás foi colocar Jesus à prova. E quando Satanás vai colocar Jesus à prova, o que ele faz é colocar em dúvida a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus que Satanás coloca em dúvida, em xeque para Jesus? Se você é o Filho de Deus, faça isso. O que tinha encerrado o capítulo 3? O batismo de Jesus e a afirmação de Deus para o seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Isso é o que nos basta. Eu não preciso ser mais nem menos. Nem mais justo, nem menos justo, nem me ver como um pecador o tempo todo tentando pagar conta atrasada para Deus, com um monte de boleto vencido com Deus. Não preciso disso. Isso é pensamento religioso, isso não é graça e evangelho. Eu também não posso me ver como superávit com Deus, a ponto de eu me ver mais do que eu sou, julgando os meus irmãos. Eu não posso, isso não é adequado, não é evangelho. É lógica religiosa do mundo e não aquilo que Deus tem para nós. Ele nos chama a pensarmos em nós mesmos como um povo exclusivo de Deus, um povo que pertence a Deus e, por pertencer a Deus, tem um compromisso missional com este mundo. Porque pertence a Deus são os olhos, os ouvidos, a boca, os pés, as mãos deste Deus caminhando pela terra. Este povo que pertence a Deus. Nos considerarmos como a família que pertence a Deus. Se a família pertence a Deus, por que a gente divide essa família por causa de política? Por que a gente divide essa família por causa de doutrina? Por que a gente divide essa família por causa de placa de igreja? A família é de Deus, não nossa. É de Deus. O rebanho é dele, não nosso. Por que a divisão é aceita com tanta facilidade no nosso meio? Porque nós nos aculturamos à cultura dos homens e perdemos de vista a cultura do reino. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. 2 imperativos que chegam na negativa para nós. Não permitam e não ofereçam. Pergunta: a que ou a quem damos permissão sobre a nossa vida? A que ou a quem oferecemos a nossa vida? A quem ou a quem damos permissão para que molde o nosso pensamento? No nosso tempo tem um jeito muito fácil de responder essa pergunta. Instagram, X, não, X não, como é que é o nome do... X, né? X, o antigo Twitter, o falecido Twitter, né? O WhatsApp, os grupos do WhatsApp. Esse é um jeito. Nós demos a estes meios o poder de modelar a nossa forma de pensar. Nós demos a permissão de que este universo plante dentro de nós todo tipo de pensamento e de desejo. Não
permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. A gente sai daqui e vai encher a nossa cabeça com permissões do pecado para dominar a nossa forma de pensar, para dominar a nossa forma de sentir, para dominar a nossa forma de desejar. A gente está dando permissão. A gente tá consentindo com os termos e políticas de usuário. A quem ou a que nós temos nos oferecido? Oferecemos os nossos corpos, a totalidade da nossa vida. Não façam isso. Freiem esse processo, que na nossa cultura é natural, mas não é o ideal de Deus para nós. Para com isso. Freie esse processo. Para de consentir com todas as ideias que esse mundo planta na sua cabeça. Para de consentir com todas as informações irrefletidas, aceitas por nós acriticamente. Pare de aceitar isso. Porque isso é permitir que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Por fim, antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Deixem de se oferecer ao mundo. Deixem de oferecer a mente de vocês, deixem de oferecer os corpos de vocês, deixem de oferecer todas essas coisas que compõem você ao pecado. E ofereçam-se a Deus. É um movimento de conversão. Interessante, porque essa é uma conversão que tem que nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Não é aquela conversão lá atrás, no dia glorioso em que Cristo Jesus entrou na sua vida, mas é a conversão para que os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração e as nossas ações sejam diariamente convertidas ao Deus que nos remiu em Cristo Jesus. O que nós temos oferecido a Deus? Realmente oferecemos a Ele a totalidade do nosso ser? Os desejos do nosso coração pertencem exclusivamente a Deus ou ainda pertencem a nós? E aí a gente precisa olhar a sabedoria satânica para lidar com a tentação e a plantação de desejos no nosso coração. A quem nós de fato pertencemos? Será que entregamos de fato todas as coisas para Deus? Teu ministério está entregue a Deus? Teu ministério realmente está entregue a Deus? Ou o seu ministério ainda está entregue a cobiças ministeriais do nosso tempo? A sua sexualidade está entregue a Deus e ela está resolvida em Deus? A sua vida financeira e o jeito com que você lida com a cobiça do dinheiro está entregue a Deus? Ou precisa de ajuste? A sua família está entregue a Deus? Ou você continua achando que você é o senhor ou a senhora da sua família? Realmente está entregue a Deus? Eu quero encerrar com essa citação do Dallas Willard. A revolução de Jesus é primeira e permanentemente uma revolução do coração. Ela não nasceu e não nasce do estabelecimento de instituições sociais e de leis, modelos externos. O propósito de Jesus é uma revolução do caráter, que se processa pela mudança das pessoas a partir de seu interior, por uma contínua relação pessoal com Deus em Cristo e com os outros. É uma revolução que muda ideias, crenças, sentimentos e hábitos de escolha, assim como tendências corporais e relações sociais. Ela penetra nas camadas mais profundas da alma.